pastora Márcia. Você pode se assentar neste momento e eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Mas abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Amém, irmãos? Está animado para a palavra de Deus? Amém? Nós estamos nesse mês de fevereiro, nessa série, O Deus que Sorri, onde, irmãos, através das séries a gente pode aprofundar alguns temas. Amém? E vamos pedir para o Senhor falar conosco. Pai, fala conosco, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor Deus, ó Pai. E repreendemos agora toda obra maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler numa versão diferente, talvez seja mais fácil você acompanhar aí pelo telão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Pode pôr o slide da pregação. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos ministrando esse mês de fevereiro, o Deus que sorri. E nessa mensagem de hoje, Deus fala conosco, irmãos, sobre o tema Deus sorri quando você sorri. Vira para quem está lá e diga assim: Deus sorri. Aponta para ela assim: quando você sorri. Você sabia que quando você sorri, Deus também sorri, irmãos? Irmãos, agradar a Deus é o maior desejo, um dos maiores desejos do seu coração. Fazer, irmãos, Deus sorrir, fazer Deus se agradar com a nossa vida, tem que ser um dos nossos objetivos de vida, amém, igreja? E não fazer Deus sorrir como se a gente fosse um palhaço e Jesus estivesse assim na arquibancada de um circo, não. Fazer Deus sorrir no sentido de nós agradarmos ao Senhor. Porque, irmãos, quando nós agradamos a Deus, quando nós fazemos Deus sorrir, preste atenção nisso, sabe o que acontece, irmãos? Uma nova unção, e uma nova unção de alegria liberada sobre a nossa vida. Claro que essa alegria primeiro parte de Deus em nós. É como se fosse assim, irmãos, Deus, Ele põe um pouquinho desta unção de alegria dentro de você. Uma pequena porção ali, o Espírito Santo, Ele entra, você desce as águas do batismo, o Espírito Santo entra em você, amém, igreja? E quando Ele entra em você, gera ali já um pouco daquela alegria. Mas aí quando você começa a se mover na alegria, vai gerando mais alegria. E aí você se move na alegria, ela gera, faz Deus se alegrar. E aí você se alegra, Deus sorri lá no céu. Deus sorri lá no céu, derrama mais alegria. E aí você se move a alegria, Deus sorri de novo. Deus sorri de novo, e esta alegria vai o quê? Transbordando. Alegria gera alegria. Repita comigo, diga: alegria gera alegria. Mas, irmãos, o oposto também é verdadeiro. Sentimentos e emoções negativas vão gerando mais sentimentos e mais emoções negativas. E quanto que a alegria vai gerando alegria, tristeza vai gerando tristeza. Se você não combater a tristeza, você vai ficando cada vez mais triste. A preocupação gera mais preocupação. Preocupação não resolve nenhum problema. Você já viu alguma conta ser paga com preocupação? O livro de Mateus capítulo 6, Jesus fala assim: por que vocês estão preocupados? Já viu alguém ficar muito preocupado e aumentar 1 centímetro do seu tamanho? Não consegue. Preocupação vai gerar mais preocupação. Reclamação gera mais reclamação. Quem conhece alguém que reclama muito? Não levante a mão, não levante. Vai que está do ladinho, né, gente? Mas você já viu a pessoa que reclama muito, que tudo dá errado para ela? Ela vai reclamando, vai dando mais errado ainda. Aí tem uma hora que a pessoa não aguenta, ela fala assim: dá tudo errado para mim. Mas misericórdia, né, irmãos? Na hora que você já falou que dá tudo errado para mim, você já amaldiçoou tudo que vai acontecer para frente. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos buscar e se esforçar por essa alegria. É fácil? Não é fácil, irmãos. É um grande desafio. Não é fácil a gente buscar essa alegria no meio de tantas adversidades da vida. Quando pessoas que nós amamos não estão tão felizes, quando situações difíceis vêm sobre nós. Mas nós precisamos, irmãos, vencer esse desafio. E a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, amém, igreja? E nós podemos sim vencer
essas raízes de tristeza, de amargura. Nós vencemos, irmãos, quando nós pedimos ao Espírito Santo. Nós vencemos quando também nós nos afastamos da negatividade. Mas sabe também como a gente vence a tristeza e gera mais alegria em nós? Quando nós fazemos Deus sorrir. Levante bem alto as suas mãos, repita mais uma vez, diga bem forte comigo assim: Deus sorri quando eu sorrio. Quando você sorri, irmãos, Deus também sorri. Mas como nós podemos, irmãos, fazer Deus sorrir? Como nós podemos fazer que lá do céu libere essa alegria do Senhor sobre nós? Quantos querem mais essa alegria do Senhor na sua vida? Levante sua mão. Nós queremos, nós precisamos. Uma atitude, irmãos, muito importante, que faz Deus sorrir. Presta atenção nisso. Deus sorri quando nós fazemos tudo para a glória dele. Tudo que você faz na sua vida, faça como se você estivesse fazendo para Deus, para a glória dele. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, envolve tudo, façam tudo para a glória de Deus. Sabe, igreja, preste atenção nisso. Um dos propósitos dessa série, dessa mensagem, esse mês de fevereiro, é a gente conhecer mais a Deus. A Bíblia diz para nós conhecermos a Deus e prosseguirmos em seu conhecimento. Às vezes, irmãos, nós não conhecemos Deus tão profundamente. E um grande erro que nós temos muitas vezes dentro de nós, presta atenção nisso, é que às vezes a gente pensa que Deus só sorri para nós quando a gente faz assim, eu vou colocar entre aspas aqui, tá bom, gente? Atividades espirituais. Quando a gente está fazendo coisas assim espirituais, aí a gente pensa que Deus só sorri neste momento. Quando a gente está orando bastante, aí Deus fala assim: olha que filho mais lindo, olha como ele ora, eu tenho orgulho de você, filhão. E aí você está 3 dias no jejum, só na água. Olha, esse filho é maravilhoso, olha como ele jejua, olha como ele toca, olha como ele serve no ministério, olha como ele fala do meu amor, olha como ele é generoso, esse filho é demais. E às vezes a gente pensa que Deus só sorri quando a gente faz essas coisas, mas o texto diz o quê? Quer o quê? Comer. Comer, pessoal. Quer você coma, quer você beba, ou você faz qualquer outra coisa. Tudo você pode fazer numa atitude de louvor e adoração a Deus. Quando você está comendo, quando você lava os pratos, quando você está consertando uma máquina, quando você está vendendo um produto, quando você está fazendo um programa lá no computador, quando você está lá na academia, quando você bate aquela meta, Deus sorri, o teu chefe também sorri também junto, né? Os dois sorri. Quando você cuida bem da sua família, quando você, maridão, é romântico com a tua esposa, Deus dá um sorriso lá do céu. Mas quando você, filho, também é obediente ao seu pai, tudo que nós fazemos, irmãos, nós podemos fazer, presta atenção, numa atitude para glorificar a Deus. Às vezes, presta atenção nisso, às vezes a gente cansa de fazer alguma dessas coisas, e principalmente cansamos pela falta de reconhecimento. Ninguém está vendo, ninguém valoriza o que eu estou fazendo. Eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado. Quantas vezes nós parecemos invisíveis dentro da nossa casa, principalmente aqueles principalmente muitas vezes as irmãs, as mulheres, que se dedicam ao cuidado da família, que fazem tantas coisas, só que muitas vezes elas fazem no horário que os outros estão estudando e trabalhando. E quando chegam em casa, já encontram tudo prontinho, já encontram as gavetas da meia, já encontram a comida na panela, tudo prontinho, com a louça lavada. Às vezes não é tão simples, irmãos, às vezes não é tão fácil assim a gente se alegrar. Às vezes quando servimos também a Deus, todo o nosso trabalho, mas preste atenção, a partir de hoje, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Fale assim: Senhor, quer saber do que? Eu estou arrumando essa casa para o meu Deus. Porque, irmãos, preste atenção nisso, se as pessoas não estão vendo, Deus está vendo o que você está fazendo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Quando você bater aquela meta, quando você consertar alguma coisa, quando você estiver naquela academia, quando você estiver cuidando do seu corpo, tudo que você fizer, faça
para a glória de Deus, e vai glorificando, e vai adorando, não vai murmurando, não vai reclamando, não fica se desanimado, fala: Deus, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, e o Senhor vai me recompensar, e eu faço tudo para a glória do Senhor. E sabe o que Deus vai fazer lá do céu? Ele vai dar um mega sorriso para você, e Ele fala: minha filha e meu filho, parabéns por você estar fazendo isso. E quanto mais alegria você vai gerando, mais alegria o céu vai derramando sobre a sua vida. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Uma segunda atitude que faz Deus sorrir. Deus sorri quando você desenvolve a sua vida, quando você desenvolve a sua capacidade. Deus, irmãos, não te colocou somente neste mundo, Deus te colocou neste mundo com um propósito. Você sabia disso? Existe um motivo para você estar aqui nesse mundo, existe uma história para você viver, existe algo para você realizar. Nós chamamos isso de um propósito de vida. Mas junto com este propósito, preste atenção, Deus já equipou você. Ele já equipou você dentro aí de você. Tem habilidades, tem dons, inteligência que você nem imagina. Deus, irmãos, já capacitou cada um de nós. Alguns Ele fez mais atlético, outros Ele fez mais intelectual, outros Ele fez amar matemática, outros não suportam a matemática. E cada um, irmãos, vai de uma área, vai de um jeito. E Deus está olhando lá dos céus, olhando cada um de nós, e Ele está vendo o que você está fazendo com aquilo que eu te dei, como você está usando o seu tempo, como você está desenvolvendo as suas habilidades. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver o que Salmos 33:13 diz o seguinte: das alturas nos céus, lá do céu, o Eterno olha em volta e vê toda a descendência de Adão, todos nós, de onde Deus está lá sentado, Ele supervisiona todos nós, habitantes da terra. Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Deus está vendo, irmãos, o que você está fazendo com a tua vida. E quando você, irmãos, desenvolve, quando você estuda, quando você se esforça, quando você economiza para lá na frente ter algo maior, você sabia que lá do céu Deus também está sorrindo para você quando você faz tudo isso? E eu queria, irmãos, hoje compartilhar um testemunho. E quando eu preparava, irmãos, essa mensagem, eu pensava numa história que pudesse ilustrar esse ponto da pregação. E eu buscava aquela história, quando Deus falou assim: a história está na sua frente, e hoje quero que você conte essa história. E hoje, irmãos, eu quero contar o testemunho da Jéssica, que mora com a gente. Ela esteve aqui no culto das 11, mas eu falei que ia contar a história dela nos 4 cultos ontem. A Jéssica, irmãos, quando tinha 15 anos de idade, ela morava num lar refúgio. Por diversos motivos da vida, ela foi retirada do convívio com a sua família, ela precisou crescer num refúgio. E quando ela tinha 15 anos de idade, nós tivemos uma célula naquele lugar, naquele lar refúgio. Ela começou a participar da célula, começou a vir à igreja, ela se batizou. Mas quando a Jéssica fez 18 anos, ela alcançou a maioridade, ela teve que deixar aquele lugar. E ela simplesmente não tinha para onde ir. E foram 2 anos que a Jéssica ficava 2 meses numa casa, 3 meses em outra. E ao final de cada um desses períodos, ela procurava a pastora Thalita ao final dos cultos. Falava assim: pastora, ora por mim, porque eu preciso de um lugar. E alguém abria a sua casa, mas claro que para você ter alguém ali, mais de 1 mês, 2 meses, já ficava inviável. E a pastora Thalita orava. Até que depois, no final desses 2 anos, a Jéssica já com 20 anos, um dia no final do culto, domingo, ela chega para a pastora e fala assim: pastora, eu preciso de novo da sua oração. Eu estou num lugar, mas as pessoas ali que me abrigaram naquele lugar falaram que não tinha mais condições de ficar, e era justo também. E eles me deram até terça-feira para eu sair. Terça-feira eu vou ter que pegar as minhas coisas e sair, porque não posso mais ficar naquele lugar. E ali a pastora Thalita chegou em casa e falou assim: Dan, eu preciso conversar com você. E eu vou falar algo, mas nós não vamos conversar sobre isso. E ela perguntou: você conhece a Jéssica? Eu falei assim: conheço a Jéssica. E vamos abrir um parênteses aqui, que a Jéssica nem lembrava disso. Eu falei hoje no culto, ela nem lembrava disso. Algumas semanas antes desse dia, nós tivemos um evangelismo aqui no bairro, e nós fomos entregar folheto nas casas.
E ali não lembro quem fez a distribuição das equipes e dividiu em duplas. E cada dupla ficava com algumas ruas do bairro. E naquele dia eu fui junto entregar o folheto. E a Jéssica fez dupla comigo. Foi poucas semanas antes desse dia. E ali naquele dia fazendo evangelismo, eu estava ali com a Jéssica e, claro que eu já conhecia ela, mas são muitas pessoas na igreja, mas eu nunca tinha ouvido a história dela. E ali a gente foi fazendo evangelismo e ela começou a contar toda a história dela. Eu falei assim: pastor, essa é a minha história. Então, quando aquele dia, a pastora Thalita chegou assim: você lembra da Jéssica e pede oração para mim? Assim, eu sei quem ela é. Irmãos, e muitas vezes eu fico imaginando se ela não tivesse ido no evangelismo aquele dia. Mas o ato de servir dela, a proatividade dela servir. E quando a pastora Thalita falou assim: olha, nós temos orado pela Jéssica, só que agora Deus colocou no meu coração que a próxima casa que a Jéssica tem que morar é a nossa casa. E eu creio que Deus pôs isso no meu coração. E ela disse assim: a conversa está encerrada, porque na primeira conversa eu falei: meu Deus, como nós vamos fazer um negócio desse, né? Irmãos, porque Provérbios 31 fala sobre a mulher sábia que edifica a casa. E a mulher sábia que edifica a casa, ela fala pouco e ora muito. O pastor Thalita falou assim: eu não vou falar mais nada, não tem mais conversa sobre isso, eu só estou expressando a minha vontade. Agora você vai orar e vai falar com Deus. Olha a mulher sábia. Eu vim para o culto, era um culto de semana. Os nossos auxiliares estavam pregando como Deus usa eles grandemente. E ali naquele culto, irmãos, Deus me deu a resposta. E eu cheguei em casa e falei sim, Deus também falou comigo, e a Jéssica vai vir morar com a gente. A pastora Thalita já ligou para ela na hora e falou assim: Jéssica, pegue todas as suas coisas, que Deus preparou um lugar para você. A gente fez um pouquinho de mistério. E chegamos ali, irmãos, onde ela estava morando. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. E ela já estava na calçada esperando. E eu lembro que eu falei assim: Jéssica, pega as suas coisas. E ela falou: pastor, essas são minhas coisas. Todas as coisas da Jéssica cabia numa sacolinha plástica do supermercado. Era tudo que ela tinha aos 20 anos de idade. Não tinha mais nada. E ela entrou então no nosso carro, a gente fez um pouquinho de suspense. E a gente foi indo. Quando paramos na porta da nossa casa, falamos: Jéssica, é aqui que você vai morar. E é aqui que você vai viver agora, que Deus preparou este lugar. E ela não acreditava naquilo. E ali começamos, irmãos, uma jornada. Não foi fácil. Nós não tínhamos todas as estruturas na casa. Tive que dormir no chão, tivemos que adaptar, fazer reforma. Mas eu não quero falar sobre nós, eu quero falar sobre ela. E ali, irmãos, eu fui lá na escola. Ela estava no 2º ano do ensino médio. Fui conversar com a professora, fui me apresentar. Eu falei assim: olha, a partir de hoje a Jéssica vai morar com a gente vai cuidar dela. Nunca vou esquecer, a diretora falou assim: o senhor tem certeza? Eu estou avisando. Eu falei: eu tenho certeza, Deus falou. Irmãos, e a Jéssica, irmãos, já ali era crente de verdade, gente. Era mulher de Deus, irmãos. O boletim dela, irmãos, era lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todo vermelho. Todo vermelho. E aí nós trouxemos ela e falamos: Jéssica, aqui em casa tem que tirar nota boa, ninguém fica sem estudar nessa casa. E ela começou a estudar, e começou aquele conviver de família. Ela não entendia de regras, e nós colocamos um horário para ela chegar em casa. Eu lembro, irmãos, que um dia ela chegou depois do horário, 1h da manhã. E quando ela entra em casa, está a pastora Thalita, irmãos, na sala com um chinelo para dar uma surra na Jéssica. Você imaginou, irmãos? Ela batia, a Jéssica não sentia nada, né? Mas depois que elas deram risada, e o pastor falou: você nunca mais vai chegar atrasada. A Jéssica chorou aquele dia e falou: era o meu sonho receber uma surra porque cheguei tarde e porque tinha alguém me esperando. E assim, irmãos, a Jéssica, com o seu esforço, com a sua dedicação, começou a trabalhar, a estudar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela se formou em direito, hoje é uma advogada para a glória do nosso Deus. E alguns meses atrás ela nos procurou e falou assim: pastor, a Kelly está morando fora, o Elior está morando fora, só estou eu aqui, eu acho que eu preciso ter o meu lugar também. Irmãos, e para resumir, devido ao horário, nas próximas semanas, irmãos, a Jéssica está se mudando para a sua casa própria, praticamente toda completa para a glória do Senhor Jesus. E nós dissemos um dia, quando ela chegou em casa: Jéssica, você só vai sair dessa casa para a sua própria casa. E hoje, irmãos, nós podemos olhar para a Jéssica, e assim, irmãos, eu imagino como Deus olha para nós e sorri quando vê a gente desenvolvendo e crescendo na vida. E hoje eu estou aqui nesses 4 cultos para dizer: Jéssica, eu tenho muito orgulho de você, e eu também estou sorrindo para você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?
Deus sorri para você também. Quando você desenvolve a sua vida, Deus está feliz quando você está trabalhando, quando você guarda aquele dinheiro, você economiza, quando você paga o preço lá no seu trabalho, quando você estuda aquela matéria difícil, quando você cuida do seu corpo. Celebre quem você é. Preste atenção, irmão, nisso. Declare guerra a partir de hoje. Eu não sei quanto você, mas algum tempo atrás eu declarei guerra na minha vida. Sabe, irmãos, o que eu estou em guerra? Eu estou em guerra contra toda comparação. A comparação, irmãos, tem nos destruído. Pare de comparar a sua vida com a outra vida. Pare de querer ter o que o outro tem. Pare de querer ser o que o outro é. Isso só vai gerar a comparação, vai produzir insatisfação, frustração, um cansaço na sua vida. Celebre quem você é, celebre a sua história, celebre como Deus tem colocado algo nas tuas mãos. Preste atenção nisso, irmãos. Quem está no centro da vontade de Deus não está acima, nem abaixo, nem à frente, nem atrás de ninguém. Está no lugar e no tempo perfeito, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé glorificando a Deus. Deus sorri quando você faz tudo para a glória dele. Deus sorri quando você desenvolve o seu potencial. Deus sorri, irmãos, preste atenção nisso, quando você desfruta da vida que Deus te deu. A capacidade, irmãos, de desfrutar o que Deus colocou em nossas mãos. Deus, irmãos, deu olhos para você apreciar a beleza. Deus deu ouvidos para você apreciar os sons. Deus deu a você bênçãos, e quando você desfruta dessas bênçãos, você está fazendo Deus sorrir. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, Salomão escreveu, ouça com atenção essas palavras: depois de você ver como são as coisas na terra, concluí que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho no tempo de vida que Deus conceder a você. É isso e ponto final. Não tem outro jeito. Sim, devemos aproveitar ao máximo tudo que Deus nos dá, sejam riquezas, seja a capacidade de desfrutá-las, aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva, é um presente de Deus. Deus dispensa a alegria no presente. Hoje é inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. Celebre o que Deus tem te dado, desfrute o que Deus tem te dado, sem a culpa, irmãos, que muitas vezes o escravismo. Domingo que vem vou pregar sobre a graça que vence toda a culpa na nossa mente, no nosso coração. Cuide mais de você mesmo. Vira para Quisal e diga assim: cuide mais de você mesmo. Fale para ele. Celebre a vida, irmãos, desfrute a vida com alegria no seu coração, sem pecar, amém, igreja? Sem pecar, sem temor a Deus, sem prejudicar os outros, sem ser egoísmo. Não é você largar tudo, ser egoísta, não é sair pecando, não, mas com moderação e com temor a Deus. Celebre a vida. Coma, irmãos, coma sem culpa. Celebre o que Deus te deu. Durma também. Dormir não é pecado não, tá bom, gente? Tá bom, tá liberado dormir, tá, gente? A gente vive uma geração workaholic. A gente está trabalhando, quer descansar. A gente quer descansar, fica sentindo mal e quer trabalhar mais. Celebre, irmãos, o que Deus colocou na tua vida. Se alimente melhor, se cuide melhor do seu corpo. Creia, irmãos, que Deus sorri quando você desfruta das bênçãos dele na sua vida. Desfrute, o texto diz, da sorte que Deus te deu, das bênçãos que o Senhor te deu. Você que é jovem e que tem pais que podem te ajudar, se alegre, celebre isso. Isso é uma vitória. Às vezes tem jovens que não aceitam. Claro que nós temos que termos o nosso esforço próprio, temos que vencer na vida, sim, claro que nós temos que fazer isso. Mas se Deus te deu pais que podem te ajudar, seja grato e celebre. Celebre o que Deus tem colocado na sua vida. Preste atenção, irmãos, é tão espiritual quando você desfruta daquilo que Deus te deu. Você está fazendo Deus sorrir. Entenda as suas limitações. O que der para fazer, faça. E o que não der para fazer, coloque nas mãos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Como o Naldinho na brilhante canção, descansa. Descansa no Senhor naquilo que você não consegue fazer. O descanso é uma prova de confiança. Quando a gente não descansa em Deus,
e a gente quer resolver tudo, fazer tudo, ser tudo, consertar tudo. Nós estamos dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Mas assim como uma criança, quando ela dorme tranquilo, e o pai sorri para ela, quando até mesmo está dormindo, por que o pai fica feliz? É porque o pai sabe que ela está confiando no seu pai. O pai se alegra. Nesta noite também o Senhor te trouxe aqui para dizer: meu filho, eu sorrio para você, eu não estou bravo com você, eu não estou de cara fechada para você não, e eu sorrio para você quando você faz tudo lá no seu dia a dia, lá no supermercado, na família, no trabalho. Quando você faz para a minha glória, eu estou sorrindo. Quando você cuida de você, do seu corpo, daquilo que eu te dei, quando você desenvolve os seus talentos e suas habilidades, eu estou sorrindo para você. E a alegria gera alegria. Quando você sorri, Deus sorri. E se Deus sorrir, você vai sorrir ainda mais. Levante as tuas mãos agora, e nós vamos encerrar essa mensagem agradecendo ao Senhor Jesus. E nós vamos cantar este louvor, pedir para o grupo de louvor cantar essa música. E quando eles estão cantando, louvando e adorando ao Senhor, você vai agradecendo a Ele. E você faça agora um compromisso, dizendo: Senhor, eu quero usar melhor aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero cuidar melhor de tudo aquilo que o Senhor me capacitou. Declare: te amo, Deus. Te amo, Deus. Declare. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Você pode levantar as tuas mãos mais alto e declarar com toda a tua força: És fiel em todo tempo. você pode cantar sorrindo para Jesus. Em todo tempo Você sorri para Ele e Ele sorri para você. Eu cantarei a bondade de Deus. tua doce voz, ela me guia. Que me guia em meu voo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego tu tens. Eu cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu vencer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Glória. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com teus olhos fechados, faça assim com as tuas mãos agora e fale com o Senhor agora. Pai, nós colocamos aos teus pés, colocamos nossa vida ao Senhor, ó Pai, diante de tua presença, Senhor, e nos prostramos aos teus pés e colocamos diante de ti agora, Senhor, e pedimos perdão, Senhor, por toda a comparação, por toda a insatisfação, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós, Senhor. Senhor, pedimos perdão agora, Senhor, se nós não temos cuidado daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, ó Pai.
Senhor, nós fazemos este compromisso, Senhor, de tudo que fizermos, iremos fazer para a Tua glória, Senhor. Sejam das pequenas coisas até as maiores, Senhor. Fazemos um compromisso, ó Pai, de nos desenvolvermos, ó Pai, voltar a estudar, desenvolver nossas habilidades, ó Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós. Deus manda dizer a algumas pessoas: eu tenho algo novo para você. Clama a mim e eu vou responder. Tem planos e tem sonhos de Deus para a sua vida que não foram revelados ainda. Deus não revela a igreja tudo de uma única vez. Ele diz: clama a mim, meu filho, clama a mim, minha filha. Talvez você fale: eu já fiz tudo que eu precisava fazer, eu já sei tudo. Deus está dizendo: não, eu ainda tenho um sonho reservado para você. Eu ainda tenho áreas, eu ainda tenho projetos, eu tenho novos propósitos de vida, porque existe um potencial dentro de você que ainda vai ser despertado. Senhor, ó Pai, nós clamamos a Ti, queremos dizer: eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ser o que Tu queres que eu seja, eu quero ir aonde o Senhor quiser que eu vá. E Senhor, eu quero viver para Te agradar e Te fazer sorrir, Senhor. Assim, Pai, eu creio que é a minha missão nesta terra, fazer o Senhor sorrir todos os dias com a minha vida. Assim eu Te agradeço. Levante as Tuas mãos agora e agradeça somente agora ao Senhor, não peça mais nada. Você já está abençoado. Levante as Tuas mãos o mais alto que você puder, estica tudo aí e somente agradeça agora ao Senhor. Pai, obrigado mais uma vez, obrigado